Bom dia, meus amados, graça e paz a todos. Vamos então dar início mais um dia e também ao nosso devocional. Quero convidar você que possa, nesse momento, orar juntamente comigo e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Pai querido, nesse momento queremos te agradecer por mais um dia, queremos te louvar, Senhor Deus, porque o Senhor é bom e porque a tua misericórdia dura para sempre, Senhor Deus. Que teu nome seja exaltado em toda a terra e que possamos, Senhor Deus, sempre estar grato a Ti em toda e qualquer situação. Nos abençoa nesse dia, Senhor Deus, nos abençoa em todas as coisas que temos planejado para hoje, que a Tua mão, Senhor Deus, nos conduza e nos livre, Senhor Deus, de coisas que não convém. E que aquilo que é para a Tua glória, Senhor Deus, que seja realizado em nome de Cristo. Amém. Muito bem, meus amados, hoje nós estamos com um probleminha aqui na internet, não sei o que é que está acontecendo, então vai ficar sem aquele áudio e eu não vou poder fazer aqui a leitura do nosso devocionário, mas eu tenho o texto, e o texto de hoje está em Salmos 43, do versículo 1 ao versículo 5. Salmo 43, do versículo 1 ao versículo 5, e diz assim: Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a Tua luz e a Tua verdade, para que guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e meu Deus. Muito bem, nós temos aqui o salmista pedindo então que a justiça de Deus seja feita. Ele pede então que o Senhor Deus esteja a favor dele e nesta causa contra essa nação e contra aqueles que são injustos. Então ele está falando isso do Santo Monte, né? Como ele pede aqui, lá de Sião, em Jerusalém. O salmista está pedindo então que Deus mostrasse a ele aqui a luz da Tua verdade, para guiá-lo até o Monte Santo, até o local de culto, onde lá ele estava se encontrando com Deus. A verdade de Deus nós sabemos que é a palavra de Deus. E nós sabemos que ela é que nos conduz, ela transforma a nossa vida e então ela nos dá uma visão muito clara de como seguir a Deus. E a lição para esta manhã é para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão sem orientação, assim como barcos, navios em tempestades precisam de um farol para serem conduzidos com segurança a um porto. Quero então falar um pouco sobre isso. E aqui a gente vai ver algumas afirmações de Davi. Por que Davi, então, poderia ter essa certeza, como ele vai dizer no último versículo? Primeira coisa é que ele deixa aos cuidados de Deus. Ele entrega nas mãos de Deus as dificuldades, aqueles que estão contra ele, aqueles que são injustos, aqueles que agem de forma fraudulenta, aqueles que estão querendo causar contendas. Ele deixa que Deus faça a justiça dele. Isso mostra completa confiança de que Deus é justo e que no momento correto Deus irá aplicar a sua justiça. Muitas vezes nós queremos fazer a nossa própria justiça. Alguns buscam até fazer justiça com as próprias mãos.
mas a palavra de Deus diz que a nossa ira nunca será compatível com a justiça de Deus. Na nossa ira nós agimos de forma muitas vezes errada e a motivação também está errada. Quando Deus age com a sua justiça, Ele age na base da sua santidade. Ele não toma partido, Ele não erra no seu julgamento e também quando Ele dá a sentença, a sua sentença também é justa. Então, o salmista aqui diz: Senhor, faz-me justiça, faz aquilo que o Senhor sabe fazer melhor. Então, diante de grandes contendas, injustiças, algo que muitas vezes nós não conseguimos entender, a gente deve fazer aqui como salmista, entender que Ele, o nosso Senhor, Ele vai fazer justiça. Pode ser que não seja agora, pode ser que não seja neste dia, mas um dia a justiça de Deus será aplicada. E ele diz isso, ele roga a Deus por essa justiça e ele dá o motivo. Ele diz no versículo 2, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Então ele reconhece que Deus é o Deus que fortalece, é o Deus que lhe protege, é o Deus que lhe guarda. E ele vai fazer aqui aquelas perguntas retóricas, né? Perguntando: por que me rejeitas? Por que eu vou andar lamentando diante dessa opressão dos meus inimigos? E ele não quer então jamais passar essa imagem de que está sendo rejeitado por Deus. Ele não quer passar essa imagem de que estará lamentando porque Deus não está cuidando. Ele não quer que as pessoas vejam ele chorando porque os inimigos têm atacado a sua vida ou que o Senhor tenha rejeitado. E aí então ele vai mais uma vez fazer aqui o clamor ao seu Deus. E ele pede então que ele mande a luz da verdade para guiá-lo e para levá-lo aonde? Ao santo templo, a casa de Deus. E aqui eu creio que essa é uma das afirmações mais corretas que devemos fazer na nossa vida. Muitas vezes nos momentos de crise, nós buscamos às vezes conselhos com pessoas erradas. Muitas vezes nós mesmos buscamos fazer coisas erradas, baseado nos nossos próprios sentimentos, nas nossas próprias emoções e às vezes conduzido pelo nosso coração que é desesperadamente corrupto. E aqui o salmista ele diz: Senhor, manda a tua luz, manda a tua luz, a luz que é a tua verdade, para que elas possam me guiar e que elas possam me levar para mais perto de Deus. Esta é uma grande lição para a nossa vida. Diante de momentos de crise, nós temos que nos apegar à palavra de Deus. É ela que nos conduz, é ela que vai nos levar, nos orientar. A palavra de Deus diz que luz para os nossos caminhos é a palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés. Ou seja, quando nós acharmos que tudo está perdido, quando acharmos perdidos em meio às densas trevas, às densas escuridão, nós podemos rogar. Ok, deu uma queda aqui, mas voltamos. Nós podemos rogar a Deus para que a sua palavra nos conduza, nos mostre como sair dessa situação de densas trevas, que aqueles que são usados por Deus, que amam a Deus, aqueles que amam a palavra de Deus, eles possam também nos ajudar a sermos conduzidos para perto de Deus, nos leve para perto de Deus. Nesse tempo de pandemia, nós vimos exatamente isso. O medo, a incerteza, a quantidade de mortes acontecendo, e nunca se viu tantas pessoas buscando Deus. A busca muitas vezes foi somente como um amuleto, como a ideia de se livrar da morte pelo corona.
Mas quando viu que as coisas foram voltando à sua normalidade, essas pessoas que tinham uma sede por Deus, que achavam tudo muito lindo, que amavam ouvir as mensagens, de repente elas param. Perdeu-se o encanto. Quando se sentem seguras, Deus não é mais a sua fortaleza. Quando se sentem bem, Deus não é mais aquele que vai fazer a sua justiça. E aí então se apartam de Deus, como se a vida fosse simplesmente neste mundo. E esquecem que após a morte existe um juiz justo. A palavra de Deus deixa muito claro que depois da morte virá o juízo. Aqueles que não aceitaram a justiça de Deus aplicada em Cristo terão que tomar sobre si a justiça de Deus. A justiça de Deus será feita. E o salmista aqui pede então que ele não se aparte do seu Deus, que ele continue próximo do seu Deus, que ele saiba andar sempre para a casa de Deus e que ele lembre sempre de cultuar, louvar e glorificar a esse Deus. E ele diz mais, ele não esquece que no culto existem algumas coisas que precisam ser feitas. E uma dessas coisas que precisam ser feitas, ele diz aqui, o sacrifício ele iria continuar fazendo. Eu levarei as minhas ofertas ao altar de Deus, porque Ele é a fonte da minha alegria e o meu júbilo. Eu louvarei ao som da harpa, sim, meu Deus, te louvarei. Então não são as dificuldades que devem nos impedir de estarmos próximos de Deus. Não são as dificuldades que devem nos impedir de ofertarmos a Deus. Não são as dificuldades que devem nos impedir de louvarmos a Deus. Mesmo diante de densas trevas, diante dos inimigos e diante de lutas, nós devemos continuar próximos de Deus, buscando a casa do Senhor, local de culto, onde os irmãos em Cristo estão juntos, louvando a Deus. Fomos feitos para isso, para glorificá-lo. E aí ele diz, por que está abatido a minha alma? Ele faz uma pergunta, por que eu estou assim? Por que eu estou desse jeito? Por que o meu coração está assim? E ele mesmo responde, eu não preciso estar assim. Eu vou confiar em Deus, porque eu ainda vou louvar, porque Deus sempre me ajuda. Então que esta lição fique gravada no seu coração e na sua mente esta manhã, e que você possa entender que o único que pode nos livrar em toda e qualquer situação, o único que pode nos dar a luz é Deus, e é aquele que nunca vai nos desamparar, que sempre será a nossa fortaleza, é Deus. Então, independente de situação que você se encontre, saiba que você precisa ser conduzido por Deus. E nesse momento, ao ouvir a palavra de Deus, que você possa ter então a direção hoje para a sua vida. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, neste dia, Senhor Deus, queremos suplicar a Tua bênção mais uma vez em nossas vidas. Assim como o salmista, possamos ter essa convicção de que o Senhor fará a justiça no momento certo, que possamos ter a convicção de que o Senhor é a nossa fortaleza, que possamos ter sede da Tua palavra e desejo de estarmos sempre junto a Ti, que possamos manter a nossa fidelidade a Ti, que o nosso culto a Ti não seja prejudicado por causa das aflições, mas que possamos manter o nosso culto, a nossa comunhão com os irmãos, e também, Senhor Deus, possamos nos alegrar em Ti. Também, Pai amado, possamos ter a convicção de que o Senhor está sempre conosco e que iremos louvá-lo sempre. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia, em nome de Cristo. Amém. Vou mandar aqui o nosso
bom dia aqui para os nossos irmãos. Olha aí, tem aumentado, né? Graças a Deus, o pessoal está acordando mais cedo. Então, aqueles que estão aqui conosco, o pessoal lá do ateliê da Garcia, toda vida quer dizer Garcia, mas é Garcia, ok? Que Deus abençoe. Sogra da irmã Anne, que Deus abençoe. O irmão Everton e irmã Ioniele, que Deus abençoe. Fernanda também, que Deus abençoe. Bom descanso, boas férias. Davi, eu acho que, se eu não me engano, é primo do Pedro, né? Da Pati, lá da Fortalezense, que Deus abençoe. Irmão irmão Vitor e irmã Nadiane também. Um bom dia a todos, que Deus abençoe todos vocês. E aguardo vocês amanhã, às 6 horas, hein? Se Deus quiser, nós juntos, mais uma vez, buscando a palavra de Deus, para que ela nos conduza. Buscando o caminho que sempre vai nos levar a Deus. E sempre confiando em Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço no coração de todos. E até amanhã, às 6 horas, se Deus quiser.